Bom dia, doutora Helena. E, Fernanda, eu já dei bom dia, você estava no mundo da lua. Eu não escutei, desculpa. Bom dia, Luciana. Bom dia, doutora Helena. Pode dizer, Leni. Prazer em te ver, Luciana. Saudade da senhora. Pessoal, bom dia a também. todos. Obrigado, doutora Helena. Bom dia a todos. A gente tem a honra hoje de ouvir a diretora do EMOS, doutora Luciana Carlos, tem bastante experiência e uma grande parceira do Hospital Universitário Walter Cantídio, responsável aí por muitos dos projetos conjuntos que a gente tem nas nossas instituições. E a doutora Luciana vai falar para a gente de um tema muito novo, que eu acho que a maioria de nós não tem muito conhecimento, mas que pode trazer aí alguma luz, né, sobre o que a gente tem pela frente, que seria a medicina baseada em valor, né? Então, o entendimento de onde as coisas se colocam, eu acho que isso é fundamental numa medicina como a que a gente pratica hoje, onde você tem tecnologia, onde você tem modernidade, onde você tem novas drogas, terapia-alvo, muitas possibilidades, né? Terapia gênica. E como a gente consegue usar todo esse armamento, todas essas ferramentas aí de uma maneira racional e que o sistema de saúde suporte isso, né? Então, eu queria agradecer a doutora Luciana e passar a palavra para ela. Obrigado, Luciana. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem. Então, eu queria primeiro agradecer, Fernando, o convite. Esse assunto, para mim, também é muito novo, né? Um assunto meio fora, talvez, do que vocês estão acostumados a discutir, porque ele vai trazer um pouquinho para a gestão. Mas eu me deparei com esses conceitos, uma experiência, a gente precisou apresentar uma experiência do EMOS, congresso que houve em Barcelona, agora em outubro, e aí a gente se aproximou um pouquinho desses conceitos e desse novo olhar, né, para o atendimento, para o cuidado clínico do paciente. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês um pouco de conceito e depois o que a gente mostrou lá no congresso, certo? Para que vocês possam, depois a gente pode discutir alguma coisa que vocês achem interessante. Bom, então, o VBHC, que é o Value Based Healthcare, né, como você falou, medicina baseada em valor, cuidado baseado em valor, surgiu dentro da Escola de Negócios de Harvard, em 2007, né, e dois autores propuseram essa nova forma de encarar, né, o tratamento, o diagnóstico, o cuidado do paciente. Então, Michael Porter e Elizabeth Teisberg foram os professores, né, que propuseram esse conceito novo em que o investimento em cuidados de saúde fosse convertido na melhoria da saúde da população. O que é que eles perceberam? Eles perceberam que há um custo crescente em saúde, né? Então, existem alguns países que chegam a investir quase 20% do PIB, como os Estados Unidos, e você não tem uma população necessariamente saudável. Então, 1/5 de toda a riqueza do país é investida em saúde, em cuidado em saúde, e mesmo assim a população não está saudável e existem vários problemas. Então, qual era a ideia? O que é que se pode fazer para que esse custo crescente de investimento em saúde, e a gente sabe que é uma coisa, você falou em carticel, terapia gênica, são coisas que escalam numa proporção que a gente às vezes nem entende, né? Então, é um custo realmente que cresce fora de todas as outras previsões de inflação. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem inflação da saúde, que é mais alta do que a inflação normal. Então, o que é que eles enxergaram? Eles observaram isso. Você tinha um custo crescente em saúde, mas sem necessariamente esse aumento do investimento reverter na melhoria da condição de saúde da população. Então, o que é que a gente precisa entender e fazer alguma coisa para que isso mude, né? Porque não adianta nada, segundo os autores, né? Não adiantaria nada uma organização ou instituição ter um procedimento diagnóstico ou um tratamento de excelência, né?
se esse tratamento e esse diagnóstico são desnecessários para o paciente, ou se eles não trazem benefício concreto para a saúde desse paciente. Então, em alguns momentos, a gente chega a ver propostas de tratamento, propostas de diagnóstico, redundância de diagnóstico. Aqui no dia a dia mesmo a gente consegue ver isso, porque eu acho que é melhor, mas que não necessariamente reverte em melhoria para a conduta ou em melhoria para a atenção do paciente. E aí eles começam a falar também de que o paciente precisa ser ouvido. Então, lá na frente a gente vai ver o que é benéfico realmente para o paciente, o que é que o paciente quer, o que é que ele espera e como você pode usar essa experiência do paciente em favor vamos dizer assim, dessa incorporação de qualidade no investimento que você faz. Então, é mais ou menos isso, para mim é muito lógico, né? Porque se você está investindo mais, você quer investir mais para ter mais qualidade. Se você investe mais, isso não traz mais qualidade para o paciente, né? Esse seu investimento estaria errado, vamos dizer, vazio. E quando eles falam em valor, né, a gente é logo remetido ao valor financeiro. Na verdade, o valor em saúde, o Porter define como resultado por dólar gasto, mas um resultado que traga mais qualidade, melhor resultado clínico. Então, você usa mais recurso, mas esse recurso tem que reverter em melhoria para o paciente. E, em um segundo momento, você tem mais melhoria ou mais qualidade no atendimento do paciente, com o menor custo. Então, isso é que seria realmente o valor em saúde. Você investir, gastar menos, né, ter um menor custo com a maior qualidade. E aí, esse é o grande desafio, porque hoje a gente tem métodos, metodologias, técnicas, mais especialistas, novas drogas. Então, como é que a gente faz que tudo isso de novo que está chegando, né, a um custo, às vezes, muito alto e, às vezes, até proibitivo, pode reverter em qualidade no atendimento e em benefício para o paciente em si. E aí eles chamam a atenção que a equação do valor em saúde seria, em primeiro lugar, o desfecho que importa para o paciente. Então, o que é valor no tratamento do paciente? O que é que o paciente precisa e o que é que em toda a trajetória dele, eles não falam em doença, eles não falam em diagnóstico, eles falam em condição de saúde. Então, em toda a trajetória da condição de saúde do paciente, quais são os desfechos que realmente importam? Então, um paciente que tem AVC, por exemplo, AVC isquêmico, por exemplo, importa para ele poder andar, poder falar, né? Então, assim, como você começa a entender quais são os desfechos que realmente têm valor para o paciente, e aí você vai começar a ver quais são os custos para que você consiga entregar esse desfecho, né? Então, o paciente começa a ficar muito no centro dessa decisão para que você realmente consiga, a partir desse investimento ou a partir desse dólar investido, né, usando o que o Potter falou, né, você consiga entregar o desfecho que importa realmente para o paciente. E aí eles chamam a atenção que o modelo que a gente tem hoje de saúde entende a saúde como um negócio só. Então, assim, você é o quê? Você é um hospital, é um negócio só. Quando, na verdade, dentro do hospital existem vários negócios, existem vários recortes, né? Então, como é que o hospital trata a UTI, como é que o hospital trata o centro cirúrgico? Então, você tem também as condições de saúde que são especialidade daquele seu hospital em que você pode se destacar e você pode realmente fazer a diferença. Então, eles pedem ou eles orientam que as instituições saiam dessa competição que não gera valor, então você fazer mais simplesmente, você fazer mais procedimentos e você tem uma instituição, um modelo de remuneração hoje de serviços que é baseado no fee-for-service, né? Quanto mais procedimento você faz, mais você recebe. E aí você mudar, você sair dessa forma de enxergar a prestação de serviço que você traz para o seu paciente e passar a basear as suas ações, suas estratégias, seus investimentos e suas decisões,
né? Acho que no contexto público a gente precisa falar muito também na decisão e na priorização do que fazer, não apenas no investimento, embora a gente não possa também esquecer que no contexto público também há um investimento, mas o que é que eles pedem? Que a instituição saia dessa competição zero, né, que ela competir com ela mesma. Hoje eu produzo mais do que eu produzi o ano passado, ou do que eu produzi o mês passado, para uma competição que gera valor, que seria uma competição. Essa palavra competição às vezes soa mal, mas eu acho que quando a gente vê o conceito inteiro, a gente entende o que é que eles querem dizer. Né? Seria você ter decisões focadas no valor para o paciente, o que é importante realmente para o paciente, não o que é importante para o corpo clínico ou para a instituição em si, mas o que é que o paciente precisa e quer, centrado na condição de saúde durante todo o ciclo do atendimento. Uma coisa que eles chamam a atenção, se você tem uma gestante, por exemplo, então a gente tem, às vezes, uma fragmentação do cuidado, né? Eu não faço pré-natal, então para mim não importa como o pré-natal é feito. E na verdade, ou como a mulher vai amamentar depois, ou como depois que ela pariu, o que é que vai acontecer com ela ou com o bebê. O que eles chamam, o que eles pedem é que essa é a condição de saúde, então você tem que ver o que é importante para o paciente durante todo esse ciclo de atendimento. Isso é um desafio muito grande quando a gente tem instituições que são fragmentadas, responsáveis por parte do cuidado, e aí a gente tem que fazer as integrações em rede, mas, até para entender isso, mas o que ele pede, mas ele não necessariamente você precisa fazer tudo, mas você precisa se preocupar que o paciente possa ter acesso a tudo. Né? Além disso, baseado em resultados que realmente importam, que agreguem valor, né? Que sejam divulgados e acessíveis para todos os envolvidos. E aqui, todos os envolvidos, não só o corpo clínico, não só os gestores maiores, os pacientes, a sociedade como um todo. Então, é preciso que esses resultados conseguidos pela instituição, dentro daquela condição de saúde, dentro daquele que é expressivo ou que é definido como prioridade dentro da instituição, sejam realmente divulgados e acessíveis para que haja uma comparação, não somente interna, mas em nível regional, nacional, com outras instituições que também têm valor naquela condição de saúde, naquela linha de cuidado. Né? E aí, fazendo isso, você começa a gerar valor, né, pela experiência da equipe. Então, a equipe passa a ter experiência e expertise naquilo que ela está fazendo, né? Na escalabilidade. Então, você vai fazer muito aquilo, você vai cuidar muito daquele paciente, daquela condição de saúde, e aí você vai começar a ver as exceções, você vai começar a ver os desvios, você vai começar a ficar muito bom naquilo que você faz, porque você vai começar a concentrar, né, o atendimento, né, daquela condição de saúde daqueles pacientes. Isso vai permitir a aprendizagem, então você vai melhorando dentro da instituição e fazendo o atendimento e gerando cada vez mais valor, tendo desfechos cada vez melhores para os pacientes. Isso facilitaria a incorporação de inovações. Não, a gente entende muito inovação como tecnologia, mas não necessariamente. A inovação pode ser apenas uma mudança de processo ou um jeito diferente de fazer. E foi o que a gente meio que apresentou lá no Congresso. E o tratamento de qualidade, que deve ser menos dispendioso. Então, o que é que eu faço para conseguir que o paciente tenha melhores desfechos ou tenha melhores resultados naquela sua condição de saúde com menos investimento? Então, essa é uma competição, são os princípios, né, do que eles chamam de competição que gera valor. Então, a instituição deveria estar centrada nesses princípios na hora que ela vai decidir qual é a condição de saúde que me interessa, que é a prioridade, qual é a minha missão. Isso tem que ser definido estrategicamente, né? As coisas não estão isoladas, mas dentro dessa missão e dessa condição de saúde, que é a especialidade da instituição, o que a instituição quer se dedicar, ela precisa ver dessa forma para que esse investimento que é feito gere valor, né? E o valor entendido como para a sociedade e para o paciente de uma forma geral. Então, existe uma agenda que eles propõem. Em primeiro lugar, definir as unidades práticas integradas de cuidado. Eles falam muito nessa questão da UPI.
né? Então, as UPIs são tudo que acontece com aquele paciente naquela condição de saúde. Então, eu não preciso ser bom necessariamente apenas no atendimento de coagulação do paciente, mas eu tenho que ter a fisioterapia, eu tenho que ter a odontologia, eu tenho que ter a emergência preparada para receber esse paciente. Essa é uma condição de saúde, paciente com coagulopatia hereditária. Então, não basta para mim ser um bom ambulatório, ter bons especialistas, eu preciso ter todo o entorno para que o cuidado do paciente seja, o desfecho do paciente seja o melhor possível. Porque não adiantaria, por exemplo, a gente ter um atendimento bom aqui, para esse paciente com coagulopatia especificamente. Ele vem aqui, a gente faz o fator direitinho, no dia que ele tem um acidente, ele vai para um hospital e ele não tem acesso ao cuidado lá. A gente não dá o suporte para ele lá, e aí ele vai ter uma sequela, ele vai ter um problema, mas é que se ele tivesse chegado aqui, estava tudo bem. Então, o que eles chamam a atenção é isso, você precisa ter as definições dessas UPIs, né, que são realmente essa unidade integrada no cuidado do paciente. Precisa medir os resultados em saúde e em custos para o paciente. Eles têm toda uma metodologia e orientações como é que você mede esses custos, né? Implementar o pagamento por bundle e não necessariamente saindo daquela questão do fee for service, né? Quanto mais procedimento você faz, mais você recebe. Então, a proposta é quanto mais resultado de qualidade você entrega, mais remuneração você teria. Né? A integração do cuidado entre as diversas unidades, aquela questão da rede, né, que eu já toquei em algum momento, e a expansão geográfica do serviço de excelência. Então, a partir do momento em que você tem um serviço de excelência, você começa a ganhar experiência, referência, escalabilidade, e aí você pode expandir o seu serviço realmente. E por último, que está na base de tudo, tudo tem que estar dentro do desenvolvimento de uma capacidade tecnológica que consiga captar, consiga entender, ouvir, formatar, vamos dizer assim, ter as informações todas compartilhadas, mas as informações todas estruturadas para que a decisão possa ser tomada de uma forma que gere realmente valor para o paciente. Então, a tecnologia é uma coisa muito importante. Então, quais seriam os benefícios do IPU? Né? Uma equipe mais experiente, um atendimento com maior eficiência, a facilidade para incorporar inovações, né? E a obtenção de melhores resultados. E aí isso resulta em uma reputação para a instituição ou para o sistema onde o serviço está implantado e um maior número de pacientes chegando. A gente vê isso no transplante, por exemplo, você vê pessoas sendo referenciadas para o seu serviço porque você consegue entregar um bom resultado, né? E a partir desse bom resultado entregue, mais pessoas se interessam em vir para o seu serviço. E aí você gera um problema, né, de ter uma demanda muito grande, mas esse problema, na verdade, é uma oportunidade de você fortalecer a instituição e melhorar a prestação de serviço ou a entrega que você tem para o paciente e para a sociedade. Então, a partir desses conceitos foi criado o AISHON, que é um consórcio internacional para a medida do desfecho em saúde, né? Eles têm uma instituição colaborativa, né? Então eles começaram a desenvolver os standard sets, ou seja, dentro de cada condição de saúde, o que é que gera valor, o que é importante. Esses standard sets, eles são formatados por especialistas, ouvindo os pacientes, e você pode aplicar na sua instituição, e aí você pode chegar a uma comparação com outras instituições que cuidam da mesma condição de saúde e comparar seus resultados. Então, o Standard Set do AISHON é exatamente para você ter um padrão internacional de comparação. E aí você sabe onde é que você está naquela condição de saúde que você trata, que é a sua expertise, que é a sua, vamos dizer assim, vocação, como é que você está posicionado no mundo. Então, foi o congresso da AISHON que a gente participou lá em Barcelona, né, mostrando um pouco da experiência do Hemossi com relação à coagulopatia. E aí, esse site é bem interessante, né? Aqui no Brasil, a gente tem o Sírio-Libanês, que está fazendo, já faz parte do AISHON,
mas o que eu vi de experiência brasileira lá foi de que a gente ainda está muito tímido com relação ao investimento que é necessário para você ter acesso a esses sets, né? Então, a gente está entrando no Brasil, isso foi até uma discussão que houve em uma das mesas, e você começa a copiar ou a imitar os sets, né, os standard sets, porque você não quer fazer o investimento, e aí, no fim, você não consegue ter o ganho de comparação e de geração de valor que a metodologia pede. Então, isso seria um standard set, né, que aqui está o exemplo, eles têm 45 condições de saúde com standard set já desenvolvido, esse é o do AVC, né, então eles têm quais são os desfechos no tratamento, né, quais são os desfechos importantes na sobrevida e no controle da doença, quais são os desfechos importantes na condição de saúde relatada pelo paciente. Então, são medidas, vamos dizer assim, aspectos que são considerados nessa avaliação e como é que a instituição trata cada aspecto desse. Então, existem esses padrões, né, que podem ser preenchidos, e aí você vai gerar vamos dizer assim, um resultado de como você está fazendo. E os pacientes são ouvidos a partir dessas ferramentas que eles chamam de PREMS e PROMS, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Muita coisa que eu estou falando para vocês aqui é um pouco novo, é muito novo para mim também. Então, o que é o PROM? O PROM é um questionário padronizado que é preenchido pelo paciente. A gente costuma perguntar ao paciente. Quando a gente pergunta alguma coisa a alguém, a gente interfere de alguma forma na resposta. Esses questionários eles são respondidos pelo paciente sem intervenção do profissional de saúde. E aí você vai verificando, através dessa metodologia, a opinião do paciente sobre o estado de saúde dele. Então, isso é que o Standard Set define. O que é que você precisa perguntar para o paciente para que você tenha certeza de que todos esses aspectos estão sendo contemplados, né? Então, o PROM seria isso, né? Seria como você empodera o paciente e valoriza a percepção dele mesmo quanto à forma como ele se encontra, como se encontra o seu tratamento e como ele está encarando a doença. Então, o que é importante no PROMS? Os aspectos que são seguidos aqui são as pesquisas de satisfação em relação às etapas do atendimento, o que é que pode vir a melhorar a qualidade do serviço na visão do paciente, né? Como ele avalia o desempenho clínico, não o desempenho médico, mas clínico de uma forma geral, e qual o nível de satisfação do paciente com os procedimentos, ou com o tratamento, ou com a forma como a instituição lida com aquela condição de saúde que ele apresenta. E os prêmios são mais voltados para a área estrutural, né? Eles podem ser relacionais, que aí você vê como o paciente enxerga a forma que ele é tratado pelas pessoas e os funcionais, como o paciente enxerga o acesso aos serviços, onde a instituição está localizada, como é que ele chega, como é que a experiência dele dentro do ambiente da instituição. E aí, no prêmio, você teria o nível de satisfação com a infraestrutura oferecida, o tempo de atendimento e o nível de atenção recebido, a facilidade de acesso, o grau de satisfação com a eficiência dos equipamentos, o nível de satisfação com o atendimento em geral. Então, essas ferramentas seriam ferramentas que trariam para a gestão clínica, porque aqui eu não estou falando de gestão, chefia, burocracia, estou falando da gestão clínica. O que é que o paciente enxerga e onde é que ele está vendo o problema ou a oportunidade de melhorar, para que isso possa ser incorporado, e aí você vai gerando cada vez mais valor, e aí o paciente vai ficando cada vez mais exigente. Eu acho que a gente tem um pouco de medo disso, mas é importante que o paciente fale e que a gente possa dar a resposta que ele precisa, para que aí a gente possa ir subindo esses degraus, né? E quando você vai incorporando essas metodologias na instituição, você vai subindo a escada de maturidade na gestão dos resultados da instituição. E eu não estou falando, de novo, não estou falando apenas dos resultados de gestão mesmo, mas os resultados clínicos também. Então, uma instituição que não mede resultados é a instituição que realmente não se conhece, não consegue
gerar valor para si nem para seus pacientes. E a partir do momento que você começa a medir resultados, fazer uma divulgação interna, fazer uma divulgação com outras instituições e uma divulgação ampla com o setor a que você pertence, vou colocar entre aspas, você começa realmente a gerar valor para a instituição e gerar valor para o sistema como um todo. Porque o que a gente quer não é que a nossa instituição gaste menos e entregue melhor, mas que todos os pacientes tenham acesso a um cuidado melhor para que todos tenham um melhor desfecho, né? Então, a experiência que a gente foi mostrar lá, eu trouxe os slides mais ou menos o que a gente apresentou, né? Então, como a gente organizou o atendimento da coagulopatia hereditária aqui no estado. Então, a gente parte do princípio de que é uma doença rara, nós só temos 1.200 pacientes, né, com coagulopatia hereditária no estado do Ceará para 9 milhões de pessoas. Então, onde é que esse paciente está e o que é que ele precisa? O desafio é exatamente esse, para que, quando esse paciente precisar, a gente tenha condições de atender a necessidade dele, não apenas a expectativa, mas a necessidade para que ele tenha um melhor desfecho clínico. E aí a gente, pensando nessa coisa da condição de saúde, né, a gente precisa entender a necessidade do paciente durante toda a vida dele, principalmente uma condição de saúde hereditária, né, que vai levar o paciente a precisar do atendimento desde o nascimento até a velhice. Então, é preciso que a gente entenda que o serviço de saúde, né, que está interessado em cuidar dessa condição de saúde, entenda todo o contexto familiar, o contexto escolar, o contexto social do paciente e que também seja capaz de articular com as autoridades ou com a gestão oficial, né, o que é preciso, que tipo de investimento, que tipo de estrutura é necessário para que esse paciente possa realmente ter essas necessidades atendidas, né? Então, aqui ainda ficou um pouquinho em inglês, eu não consegui traduzir esses lá, não me lembrei, mas enfim. Então, o que é preciso no atendimento do paciente? Como é que a gente enxerga o atendimento desse paciente com coagulopatia hereditária? Esse atendimento precisa ser universal. Então, esse paciente está em qualquer lugar, e ele está numa cidade, mas ele pode ir para outra, ele pode ir para uma festa, ele pode estudar em outro lugar. Então, o estado inteiro, todos os municípios do estado precisam estar aptos e capazes de atender esse paciente. Então, como fazer isso, né? E aí, a gente precisa desse atendimento descentralizado. E aí a gente consegue fazer a descentralização das regionais de hemoterapia e consegue, das regionais de hemoterapia, capilarizar para os municípios onde você tem os maiores hospitais, os maiores serviços. Mas mesmo que o paciente esteja morando num distrito, é preciso que a gente consiga fazer o tratamento dele, o tratamento chegar até ele, né? Então, como é que a gente pode, o que é que a gente pode fazer, né? E aí a multidisciplinaridade e a referência principal no paciente. Então, a gente tem esse desafio da universalidade, que é um desafio de todos, né, no SUS, mas para essa condição de saúde especificamente. A descentralização, a gente usou a estrutura que a gente já tinha para o atendimento de hemoterapia, né, mas existem outros desafios, porque o atendimento de hemoterapia, você tem um produto que é entregue. Aqui a gente precisa realmente conversar com o colega ou capacitar um colega que está na ponta e que às vezes vai se deparar com esse paciente. A multidisciplinaridade, eu acho que a gente fez algumas coisas intuitivamente. Eu cheguei lá dizendo: a gente não faz VBHC no EMOS, a gente não faz VBHC no Ceará. E aí depois eu fui entender que a gente faz sim. A gente só não dá os nomes certos e a gente só não entende, não, vamos dizer assim, a gente não estruturou, né, da forma como eles pediram, mas intuitivamente a gente atende a várias, a gente consegue enxergar dentro da estrutura que eles colocam essa forma de atendimento da gente. E só que eu esqueci de dizer para vocês, não tem nenhum standard set da ASHAN que está voltado para atendimento de hematologia. Eu achei engraçado isso. Como a hematologia está um pouco fora, embora a gente tenha várias condições de saúde que têm desfechos muito importantes e que essa metodologia traria, né, muito benefício
na questão do entendimento do investimento e do valor gerado para o paciente. Então, a descentralização, a gente usou um pouco a estrutura que a gente já tinha na hemoterapia, mas com alguns diferenciais. A multidisciplinaridade foi muito importante, a gente entender a necessidade do dentista, do fisioterapeuta, do ortopedista, do ultrassom, e ainda outros desafios que a gente tem, que a gente queria, mas hoje a gente já tem a assistente social, a enfermagem, a estomaterapia, a farmácia. Então, tem um apoio inteiro que a gente precisou montar para que a gente desse esse melhor cuidado para o paciente. Então, a gente não... O Hemossi, né, algum tempo atrás, ele não se limitou a ter apenas um bom médico, né, ou um ambulatório, vamos dizer assim, regular, de qualidade, mas ter o atendimento inteiro do paciente. E aí a gente teve uma coisa que foi muito interessante, que foi realmente intuitiva, e aí a doutora Vânia ajudou bastante isso, né, no tempo da Michelle e tudo. A gente começou a fortalecer essas equipes multidisciplinares também nos regionais. Então, isso, vamos dizer, fortaleceu muito essa descentralização, porque a gente começou a ir até onde o paciente estava e não necessariamente trazer sempre o paciente aqui para Fortaleza. Isso foi muito importante. E foi intuitivo, como eu falo para vocês, mas quando a gente vê os conceitos do VBHC, está bem dentro daquilo que eles colocam, né? E ouvir o paciente. Então, a gente não tem promos nem prêmios ainda, né? Acho que é uma coisa que a gente precisa começar a fazer, mas a gente tem o conselho social, a gente tem uma abertura muito grande para ouvir, né, o paciente. Então, a gente estimulou a organização das associações, associação de doença falciforme, a associação de hemofilia, a participação deles na Associação Nacional. Então, a gente meio estimulou e valorizou isso, né? E criou já há mais de 10 anos uma estratégia que a gente chama de conselho social, que foi um conselho que foi criado com a gestão clínica. Na época também tinha a gestão burocrática, que seria eu, no caso, mas a gestão clínica, que é o diretor de hematologia, que é quem cuida dessa condição de saúde, vamos dizer assim, com os profissionais do ambulatório e os pacientes, num momento formal de escuta. O que é que você precisa, o que é que a gente pode, né? E acho que a gente pode evoluir a partir dessa experiência para chegar um pouco nesse momento do prêmio e do PROM, para que a gente possa qualificar ainda mais essa escuta com o paciente. Então, assim, o que a gente mostrou lá é que a gente tem aqui, a gente tem essas equipes já dentro dos hemocentros organizadas, mas que quando o paciente chega num serviço não especializado, esse serviço às vezes não está preparado para lidar com o tratamento do paciente. Então, a gente criou também uma estrutura para que onde o paciente chegue, ele possa receber esse suporte, né? Então, tem o sobreaviso, tem os cursos que a gente faz para a UPA, mas principalmente o sobreaviso e as relações do paciente com a coordenação de enfermagem, com o serviço social. Só que a gente precisa avançar, tornar isso mais concreto. Mas foi o que a gente foi mostrar, né, que a gente tinha essa condição de integrar, né, o paciente à rede de cuidado em saúde a partir dos hemocentros, que estão integrados. Então, o paciente que é atendido em outra regional, as informações dele estão disponíveis na rede de hemocentros. Por que a rede de hemocentros é importante aqui? Porque os hospitais não estão integrados. Então, se um paciente está internado no hospital César Caos, o HGF ele não tem acesso às informações desse paciente ainda, a gente ainda está buscando isso. Como isso é muito crítico nessa população, a gente fez essa integração a partir da hemorrede, que já está integrada. Então, um paciente com coagulopatia internado no César Caos, a partir dessa integração da rede, a gente consegue, em qualquer hospital onde ele esteja, em qualquer serviço UPA, em qualquer serviço onde ele esteja, resgatar as informações necessárias para o atendimento dele, aonde ele estiver. E aí você tem todos os hospitais e todos os serviços de saúde integrados e com essa informação da necessidade do paciente acessível. Então, eu trabalho no IJF, todo mundo sabe, são os últimos slides para a gente poder discutir.
E eu já vivenciei situações do paciente chegar na emergência em momentos madrugada, final de semana, feriados e etc., e ele não saber necessariamente dizer para a gente todas as informações para que a gente pudesse definir qual o fator de coagulação que ele precisaria repor. Então, a gente já teve alguns problemas com relação a isso. E aí a dificuldade era sempre solucionada pela disponibilidade extrema de Rosângela, né, que todos nós conhecemos e reverenciamos, mas ela não dá conta do estado todo, o tempo todo. Então, organizar o sobreaviso, né, ter isso de uma forma organizada, fez com que essa informação chegasse mais qualificada na equipe que está cuidando do paciente. E aí a gente avançou um pouquinho mais, a gente começou a usar o SBS, que é o sistema que traz todas as informações de transfusão dos pacientes que a gente conseguiu que esse sistema estivesse acessível para todos os hospitais que transfundem, que tem agência transfusional no estado, então são os hospitais de maior e de média e até de baixa complexidade. A gente conseguiu, através desse sistema, disponibilizar o diagnóstico do paciente. Então, qualquer paciente que chega em qualquer hospital, se você chega no serviço de transfusão com o nome do paciente, ele tem uma pessoa física, e lá nessa pessoa física você vai ter as informações do diagnóstico correto, porque tem hemofilia com inibidor, ele usa fator recombinante, ele usa fator plasmático, ele faz imunotolerância. Então, tem uma série de detalhes que o paciente chega, eu sou hemofílico. Às vezes, ele não consegue dizer tudo. E aí, a partir desse sistema, a gente consegue ter uma informação básica, mas a gente consegue também acessar esse sobreaviso para que o médico o especialista fale com esse colega não especialista que está cuidando desse paciente nesse momento. Então, a gente mostrou lá esse caso, né, que foi um paciente que foi admitido no IJF, trazido pelo SAMU, colisão moto-carro, chegou 11 horas da noite inconsciente. Ele não tinha, a emergência não sabia que esse paciente era hemofílico, ele era hemofílico, ele precisava receber fator rapidamente, porque ele estava numa situação de trauma. Por ele estar inconsciente, ele não pôde fazer a orientação. Então, ele chegou no IJF, o IJF tem a conduta de solicitar a classificação sanguínea para uma possível transfusão, e no momento em que a gente foi fazer essa classificação sanguínea, esse atendimento, foi possível resgatar no SBS, que era um paciente hemofílico A, que recebia fator 8 recombinante. A gente tinha a dose, a gente fez a dose praticamente imediatamente, e a gente mesmo contactou o hematologista. A gente teve uma experiência recente, não tão bonita como essa, então é um paciente que chega inconsciente, ninguém sabia que ele era hemofílico, e a partir dessa estratégia, às 11h25, o plantonista da coagulação já estava sabendo, e já estava começando a orientar o colega que estava lá na ponta, e ele já começou a receber o tratamento específico. Só que esse mês a gente teve uma experiência um pouco diferente, porque o paciente chegou falando, ele não chegou grave, ele não precisava de transfusão. E aí essa estratégia meio que falhou, porque o paciente não estava tão grave para que o serviço de transfusão fosse, vamos dizer assim, acionado. Então, tem refinamentos que a gente precisa fazer, mas para esse paciente que chega em uma situação de hemorragia grave, ou com um quadro mais de maior cuidado, né, que necessita de maior cuidado, a gente pode resgatar essa informação rapidamente e ele vai começar a ser tratado adequadamente, mais rapidamente, né? E aí a gente mostrou também algumas coisas que a gente mede, né? A gente tem um sistema, que é o sistema de indicadores que foi desenvolvido pelo EMOS, a gente mede mensalmente, em cada hemocentro e na rede como um todo, a satisfação de pacientes e a reclamação de pacientes. Vocês estão vendo aí, eu acho que aí de agosto, né, que o congresso em outubro, eu levei esse print de agosto, para a gente poder avaliar, e aí cada diretoria, né, cuida do que é que foi reclamação e o que é que o paciente está falando nessa reclamação, e mesmo nos formulários de satisfação de pacientes, que, na verdade, seria o primeiro ponto do PROM, né, uma parte do PROM, você teria oportunidades de entender, porque o paciente pode colocar lá
sugestões e etc. Não é uma coisa assim fácil, mas a gente segue. E aí, outros indicadores que a gente segue, né? O índice de comparecimento às consultas, a cobertura diagnóstica, a taxa de sucesso da imunotolerância, profilaxia, a taxa anualizada de sangramento, que eu acho que é o principal desfecho, que é esse último indicador que está aqui, né? A taxa anualizada de sangramento. Então, a gente quer fazer tudo isso para que os pacientes sangrem menos. Então, a gente faz esse acompanhamento a partir desses indicadores e reuniões sistemáticas, né, que a gestão clínica, que seria a Luani, que seria a coordenação do ambulatório, né, e aí você tem o gestor clínico, a figura do gestor clínico sendo muito valorizado dentro dessa estratégia, porque o gestor clínico é que vai trazer para a gestão, vamos dizer assim, eu não sei como é que a gestão maior do serviço, né, que decide como investir, o que fazer, o que priorizar. Então, é a partir dessas informações que são trazidas para a discussão que a gente consegue fazer aquilo que vai realmente impactar numa geração de valor para o paciente. Então, foi mais ou menos isso que a gente apresentou, não é nadinha, né? Mas eles foi muito. Depois que você vê, eu achei que eu estava indo mostrar uma coisa muito besta. Mas depois que a gente vai, né, que fala, que começa a mostrar, a gente começa a entender que o que foi feito aqui no Estado realmente foi feito de uma forma intuitiva, mas foi feito dentro de uma lógica, né, de trazer valor para o paciente com o melhor desfecho para ele. Obviamente que a gente não fez tudo só, né, tem o Ministério da Saúde apoiando, estimulando a Secretaria Estadual de Saúde, o serviço do HU não é que começou agora, né? Mas a gente conseguiu entender que não era só o cuidado médico que era importante, né? Que você tinha uma série de outros, de outras coisas que teriam que estar relacionadas para que você pudesse ter esse bom desfecho do paciente. Então, é mais ou menos isso. E aí, eu não sei se eu fui cansativa, desculpa se fui, mas eu vou tirar aqui o compartilhamento, né? Para que a gente possa, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigado, Luciana, pela apresentação. Acho que é um conceito novo, né? E mais muito importante. Eu entendo que, assim, num cenário como a gente está vivendo hoje, e que claramente as tecnologias, as novas abordagens de tratamento, elas existem, a racionalização desses recursos, ela cada vez é mais importante, não só no sistema público, mas também na saúde suplementar. Então, tudo que você trouxer para otimizar esses recursos e usar de maneira mais racional, eu acho que é muito importante, muito válido e necessário, né? Uma coisa que Então, eles colocam, Fernando, só interrompendo um pouquinho, esse compromisso da instituição com a condição de saúde. Eu vejo muito isso, por exemplo, no paciente com anemia, né? Então, o paciente entra na instituição para fazer uma cirurgia ou um parto, e aí você faz a melhor cirurgia para ele, com videolaparoscopia, com toda. E aí você deixa o paciente sair de alta com anemia, porque você não fez a reposição de ferro. E aí, apesar de todo o investimento que você fez naquela cirurgia, ele vai ficar se sentindo mal, ele vai continuar doente. Você não vai até o fim do atendimento. Então, é isso que ele chama a atenção. Quando você mede o resultado da cirurgia em si, você pode dizer, a cirurgia foi ótima, deu tudo certo. Mas como é que o paciente está se sentindo daqui a um mês? Se ele saiu vamos dizer, se ele saiu com 12 gramas de hemoglobina, que ele recebeu transfusão, mas ele saiu com um pouco de ferro, e aí ele vai anemiar ao longo do tempo. Então, daqui a 2 meses, 3 meses, como é que ele está? Então, é isso que ele chama a atenção. Você precisa se preocupar com o desfecho inteiro, né? Com a condição de saúde inteira do paciente. Então, é desafiador demais. Eu achei maravilhoso, porque eu achei super desafiador. é o todo do processo, né, que a gente tem que estar atento, que na verdade essa integração, hemofilia é um exemplo muito interessante, porque, como você colocou bem, o doente chega no JF, se não tiver informação,
Então, talvez os sistemas estarem integrados, né? Por sorte, no caso da hemofilia, precisou de transfusão de sangue, e aí acaba que tem essa informação, né? E isso ajuda muito, mas eu só entendo que a gente vai ter uma perspectiva de futuro em termos de recursos se a gente tiver uma visão racionalizada desses recursos. Então, acho que esse tipo de iniciativa e outras dessa natureza são fundamentais. O entendimento disso para quem faz a gestão é também muito importante, né? Então, teve um comentário aqui no chat da Tatiane, que ela diz o seguinte: interessante é que os desfechos são importantes para o paciente. Eu acho que é isso mesmo, o foco é o paciente, né? Então, à medida em que você coloca o paciente como centro de tudo, e não só isso, que a saúde, né, ela é sem dúvida nenhuma, talvez uma das bases prioritárias aí da nossa condição, né, condição humana mesmo, digamos Isso que a assim. Tatiana colocou é muito interessante, porque, de uma certa forma, eu me lembro o que era que a gente queria quando a gente tratava hemofílico lá atrás, né? Década de 80, final da década de 80, começo da década de 90. A gente queria, quando ele sangrasse, poder parar o sangramento mais rapidamente. E não é mais o que a gente quer hoje. E também não era o que o paciente queria. O paciente queria viver uma vida normal, que isso é o depoimento que a gente tem deles hoje. Eles querem tocar em banda de forró, eles querem ser dançarinos, eles querem fazer surf, eles querem ser artistas, eles querem ter uma vida normal, eles querem ser uma pessoa normal, que vai para a escola, que faz faculdade e que se forma e que não precisa, toda vida que sangrar, ficar 3, 4 dias faltando a aula, faltando o trabalho, porque tem que tomar o remédio aqui. Então, assim, é a gente entender qual é. E, em alguns momentos, a gente acha que o paciente está sendo muito exigente, ou que ele está pedindo demais. Mas, na hora que a gente começa a querer também dar aquilo que o paciente está enxergando como valor, a gente começa a se desafiar. E, na coagulação, a gente teve realmente esse exemplo, né, de que a gente saiu daquela coisa reativa de tratar quando ele sangrava, ou de só tratar aqui, então ele tinha que chegar aqui, até a gente dava vale transporte, não sei o que, mas ele tinha que chegar aqui, para uma situação mais confortável que a gente tem hoje, que ainda não é tudo que eles querem, obviamente, mas que a gente já andou, vamos dizer que a gente está no meio de caminho. Mas acho que a gente tem, pela incorporação de tecnologias, a Tatiane ela conseguiu enxergar uma proposta que a gente vai conseguir avançar, que seria uma integração dessas informações na mão do paciente e na mão do colega, né, através desses aplicativos, dessas tecnologias que a gente tem hoje, né, para que a gente possa realmente saber como é que está o paciente dia a dia e que ele também possa se relacionar conosco e que a gente possa até cobrar, você não fez a sua dose hoje, então você está sangrando agora porque ontem você não fez a sua dose. Então, a gente realmente cuidar, né, estimular a adesão do paciente, mas cuidar dessa adesão do paciente ao tratamento também. Então, assim, é muito desafiador, mas eu achei uma coisa interessante, não tem nada, nem o standard set para hematologia. Tem muita coisa voltada para cirurgia, para oncologia, mas para hematologia não tem nada. E eles até ficaram assim, realmente, isso que você está... A hematologia tem muitas coisas, então, como é que a gente se aproxima disso para que a gente possa também começar a trazer esses conceitos para dentro das nossas linhas de cuidado e das nossas condições de saúde, que são da nossa vocação, vamos dizer assim. Tatiane pediu a palavra. Só ligar aqui o microfone. Bom dia. Eu achei, assim, excelente a proposta, né, dessa discussão de hoje. Eu acho que a gente tem que pensar realmente em amadurecer essa ideia de avaliar, monitorar e participar da experiência do paciente. Isso tem, né, o mundo está falando disso. E sobre a AISHO, não tem realmente nenhum, né, movimento de desfechos clínicos, mas eles fizeram recentemente
uma revisão sistemática, né, para identificar quais são os desfechos hoje que existem, que possam monitorar o gerenciamento do cuidado do paciente com hemofilia, por exemplo, e eles estão começando a montar, né, esses desfechos, juntar para ver o que é que mais importa para o paciente, porque às vezes a gente tem ideia de que o paciente ele se importa com o sangramento, mas ele trata o sangramento, ele toma fator, às vezes a dor, né, para o paciente, importa mais para ele sentir a dor diariamente. Então, não é só o desfecho clínico que é importante para nós, profissionais, ser mais fácil de identificar. É o que faz diferença na vida do paciente, no cotidiano dele. Por isso, avaliar a experiência do paciente. De repente, para ele, o que importa enquanto satisfação não é ter o fator de coagulação melhor, mais top, mas a escada que ele sobe todo dia para pegar, que foi as mudanças que a gente fez de subir a farmácia. Isso a gente gera valor para o paciente, né? Às vezes por isso os prêmios, né? A estrutura física também vale. Então, é participar da experiência do paciente em tudo. Não só oferecer o melhor médico, melhor especialista, a melhor equipe, mas poder fazer com que ele se sinta parte também do serviço, né? E aí, essa ferramenta que a doutora Luciana falou, a intenção é que a gente tenha meta para o paciente. A gente não compara hoje o paciente nem com ele mesmo, né? Ele fez uma avaliação articular ano passado, deu tanto, e hoje ele está fazendo, deu tanto, deu legal. A gente dá esse feedback para o paciente, para ele também ser participativo na condição de saúde dele, porque ele leva o fator para casa, ele pode fazer em casa. Então, se ele não tiver essa autoconsciência e essa cooperação desse entendimento, não funciona. A gente é só um orientador da terapia dele, né? Se ele não fizer a parte dele, nós não temos nada. Então, ele precisa entender isso, né? E aí eu acho que no transplante de medula também, Fernando, talvez tenha algumas coisas que a gente podia ver como fazer, principalmente porque essas tecnologias mais caras, né, eles se voltam muito para a cirurgia e para a oncologia porque tem realmente um investimento muito alto, né? E talvez esse paciente, esse contexto do transplante seja alguma coisa interessante para você começar a trabalhar nessa linha, né? Começar a trabalhar assim. Acho que vale a pena dar uma olhada nisso, né? Porque dessa experiência que a gente tem no Emoce, eu acho que eu comecei a enxergar algumas coisas, por exemplo, a experiência que a gente teve na hemorragia do IJF é um IPU, né? É uma unidade prática integrada, porque quando a gente começou a cuidar da hemorragia, não era o paciente com a doença X ou Y, mas era o paciente com hemorragia, a condição dele. Só que a gente ainda não expandiu para o antes e depois, né? A gente está só no momento agudo. Mas são coisas que a gente precisa entender, começar a discutir, começar a falar para que todo mundo comece a entrar na mesma vibe, porque o que a gente precisa é entregar esse melhor desfecho. Né? Que uma coisa que eu tenho ouvido muito lá sobre essa coisa da hemorragia é que os cirurgiões e o pessoal da UTI dizem como o paciente fica bem rápido, porque ele chega muito bem no centro cirúrgico, ele chega muito bem na UTI, ele não chega detonado, porque a gente não espera que ele fique detonado para começar a atuar. A gente atua preventivamente. Então, assim, é uma coisa interessante, acho que a gente tem uma riqueza muito grande de algumas experiências que a gente está fazendo aqui, né? E acho que a gente podia trabalhar um pouco mais nessa linha, né? Para até poder ser um pouco de exemplo, né? Para outras instituições e outros estados. O que eu acho importante, assim, é você olhar a jornada do doente, né? Então, é o todo, né? Não é só o tratamento específico, né? Então, acho que queria abrir para as pessoas, ainda tem uns minutinhos finais, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. A gente deixa em aberto. É um pouco, assim, fosfórico, né? Ainda. Só um desafio, né, doutor Fernando, é fazer com que a gente precisa habitar esses espaços de discussão, incluir as nossas pautas, né, da nossa especialidade. Lá tem esclerose múltipla, tem infarto agudo do miocárdio, tem várias doenças, várias condições. Já. Né? Câncer de mama, câncer de pulmão, né? Então, câncer acho que são 41, se não me engano, 45, que tem. 43, 45. No câncer de mama, eles têm uma experiência muito interessante em Barcelona, eles acompanham a paciente até um ano depois.
Então, ele vai até a paciente estar se sentindo bem novamente. Não necessariamente com prótese, não necessariamente com reconstituição. Mas o que é importante para ela? Fazer a prótese e a reconstituição é importante. No câncer de próstata, uma coisa que importava muito para os pacientes, eles achavam que era coisa A ou B, mas é só não ter que ir no banheiro distante. Esse era o principal valor que o paciente queria. Então, assim, você ouviu o que o paciente quer para você poder direcionar o seu atendimento, o seu investimento, não só financeiro, mas de energia também, naquele foco, né? Para dar para o paciente o que ele realmente espera e precisa. Eu acho que o segredo ele é bem limítrofe nesse sentido de que o que é que o paciente quer, não é o que nós, enquanto especialistas, identificamos que é o melhor para ele. Eu acho que esse é o maior... do câncer de mama, tinha uma paciente lá que até assim, tipo paciente mesmo da Dinamarca, bem agressiva, assim, ela dizia, vocês acham que a gente quer fazer a cirurgia para botar prótese? Não, eu só quero viver bem. Então, assim, o que é que o paciente quer, aquele paciente específico. E aí também você tem que sair. Tem o coletivo, mas tem o individual, aquele paciente, que é valor para aquele paciente. É muito interessante. E é uma metodologia que está aí disponível, né? A gente tem no Brasil a Sociedade de Oftalmologia, está um pouquinho à frente, né? Está realmente se dedicando a essa coisa da catarata, do glaucoma. Eles estão com algumas condições de saúde priorizadas, e talvez a gente pudesse também olhar algumas condições de saúde nossas que pudessem ser também priorizadas e que pudessem ser trabalhadas interinstitucionalmente, né? Eu acho que é um assunto que não se esgota agora, né? Então, é só o começo da discussão e muito importante, muito necessário. A gente chegou aí ao final da nossa reunião. Queria muito agradecer a Luciana e a todos aí que participaram, né, e contribuíram com essa discussão e, enfim, eu acho que é muito importante. Eu espero que a gente possa voltar a discutir isso em outro momento, tá? E já passei de alguma coisa mais concreta, né? Podia ser. Eu quero falar com a Luciana. Não, eu acho que... Doutora Helena está falando. Senhora, não estamos lhe ouvindo, doutora Ana. Se a senhora puder falar novamente. Está ouvindo, Fernando? Está muito distante sua voz. É porque eu estou distante mesmo. Melhorou agora. Melhorou? Melhorou, sim. Tá bom. Não, eu queria parabenizar a Luciana e dizer é sempre um prazer ouvi-la, porque ela tem um tal entusiasmo e uma compreensão da vida e dos problemas que realmente contamina. Agora, Luciana, eu acho que é muito bonito isso aí que você falou. Eu acho que leva uma palavra que a gente gosta muito de dizer hoje em dia, que é humanização, né? Você olhar o indivíduo como uma pessoa e não um diagnóstico. Agora, isso aí é um trabalho, eu diria até mental, junto aos médicos, aos que trabalham junto. E eu tiro pelo nosso ambulatório de Hodgkin, que a gente quer acompanhar os doentes, quer saber como é que eles estão. Cada um é um problema diferente. E você vai lá, um tem isso, outro tem aquilo, outro vem não sei da onde, outro vem. Então, realmente é um trabalho de equipe, é uma coisa muito bonita. Você olha para ele e não você é um doente, né? Então, o que eu quero, na realidade, é te parabenizar e dizer que esse seu trabalho, conhecimento e gostar de coisas novas é o que faz o EMOS ter crescido tanto nos nossos 40 anos, viu? Meus parabéns. Você tem essa veia, né? Você tem essa veia. Um abraço bem grande, viu? E vamos comemorar. Temos que comemorar amanhã, né? Amanhã é os 40 anos. Obrigada, Fernando. Bom, parabéns, obrigado, doutora. Parabéns ao Emoce pelos seus 40 anos. Eu espero que tenhamos muitos anos aí pela frente de progresso e de evolução e que possa continuar prestando esse excelente serviço, né, com hemoterapia de excelência, que faz a diferença na vida dos pacientes e na de nós todos. Então,
Muito obrigado, Luciana, obrigado, Tatiane, obrigado a todos, um bom dia, um bom resto de semana. Um abraço. Tchau, tchau.